Irmãos, nós estávamos compartilhando nessas últimas 2 semanas um pouco sobre Deus, né? Sobre a grandeza do nosso Deus, sobre... A semana passada a gente falou um pouco sobre a Trindade, sobre algumas questões de alguns concílios da igreja, né? A gente viu ali como que no começo e ainda hoje, né, o inimigo ele tenta de toda forma que as pessoas não vejam com clareza quem Deus é, né? Para que tenham dúvidas, para que não consigam compreender, e, como vimos Paulo falando lá aos Coríntios, que há um véu, né, no entendimento, né, dos incrédulos, que ele não consegue ver a glória do Evangelho, né, na pessoa de Cristo. Então, o que Deus deseja é se revelar. O irmão leu Hebreus ali, Hebreus começa falando que Deus tinha falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E agora, quando o autor escreve ali, ele fala que Deus nos fala através de quem? Através do seu Filho. Porque o Filho é esse dom de Deus, como cantamos, que foi dado a nós. E nele, Paulo vai falar o quê? Que habita toda a plenitude. Hebreus, né, seguindo o texto que falamos, ele fala que ele é aquele que é a imagem do seu ser, a imagem exata do ser de Deus. Então, quando os profetas falaram, quando os pais falaram e viveram pela fé e pregaram e profetizaram e falaram sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, você vê que as profecias do Velho Testamento, elas apontavam para quem? Para Jesus. Moisés mesmo falou, Deus vai levantar outro, e a ele vocês vão ouvir. Um profeta, um verdadeiro profeta. Então, quando o Senhor Jesus vem a esse mundo, ele é aquele que representa com total clareza e dignidade e majestade o que Deus é. Ele vem representar com sem nenhum defeito quem Deus é. Ele, como homem, assume a nossa humanidade, mas ele é Deus, ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus encarnado. Ele é Deus que se fez homem. Então agora ele é uma pessoa, mas ele tem duas naturezas. Ele é homem, ele é Deus. Você vê que isso lá no começo da história da igreja foi muito atacado. E ainda hoje, se nós não entendermos com clareza o que a palavra nos fala, nós vamos cair em diversos erros. E eu queria hoje ler alguns textos. A gente vai ver mais no Evangelho de João, que esse Evangelho, nós sabemos que ele é um Evangelho diferente dos outros, né? Os outros Evangelhos são chamados sinóticos, né? Então eles têm ali relatos semelhantes e vão narrar várias coisas sobre o Senhor. E João, ele tem um enfoque diferente, né? Ele vai mostrar muitas conversas de Jesus com os fariseus, com os discípulos. Ele vai mostrar Jesus ali de forma, vamos dizer assim, mais íntima, o coração de Jesus, aquilo que ele veio fazer de forma, vamos dizer assim, de um outro ângulo. Quando nós vemos algo, nós focamos de um lado, João vem e mostra um outro lado do que Jesus veio fazer e do que ele é. Então aqui em João, capítulo 3, vamos começar aqui lendo aqui João 3, versos 34 a 36. Que o Senhor nos ajude. Aqui então fala o seguinte: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. Para quem que ele deu o Espírito sem restrição? Para o seu Filho. E o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Então, vocês lembram lá nos outros evangelhos que relatam quando Jesus foi batizado, o que aconteceu? Os céus se abriram, né? O Espírito desce a ele em forma de pomba e o Pai lá do céu fala: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Olha aí, o Deus triuno se revelando, né? Os céus se abrem, ele é batizado ali tomando... ele se identificando com a humanidade, ele se identificando conosco, sendo batizado, porque ele não tinha pecado, ele não tinha nada a se arrepender, né? João falou: mas eu que tenho que ser batizado por você. Mas Jesus falou: deixa, João, eu tenho que cumprir todas as coisas. Então ele é batizado e o céu se abre. E o Pai fala: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E ele então dá o seu Espírito. Claro que Jesus já tinha o Espírito. Claro que sim, ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Ele tinha o Espírito. Mas ele é revestido ali de poder do Espírito. E aí ele vai conduzido pelo Espírito para onde? Para ser tentado no deserto. E Lucas fala... olha só em Lucas rapidinho. Lucas capítulo 4... No capítulo 3, 21 e 22, fala isso, né? Que ele foi batizado, o céu se abriu, o Espírito desce sobre ele. No capítulo 4, verso 1, fala que na plenitude do Espírito, Jesus volta ao Jordão. Volta do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Então ele volta do Jordão cheio do Espírito, pleno do Espírito. E aí ele vai e é tentado, e depois lá no versículo 14, depois da tentação, como ele volta da tentação? No poder do Espírito. Você vê então que Deus tinha uma obra a realizar através de Jesus. E Deus capacita Jesus completamente. Ele derrama todo o seu Espírito sobre ele. Então é Deus se dando... O Pai aqui se dando ao Filho através do Espírito. Então a gente leu aqui em João que o Pai entregou para o Filho todas as coisas. Tudo o Pai entregou para o Filho. Então a gente vê que, a gente começa a ver que a grandeza de Deus. Deus, ele é um Deus santo, perfeito, grandioso, mas ao mesmo tempo... Ele é um Deus humilde. Ele não quer nada para si. O Pai não reteve o seu Filho. Reteve? Ele não ficou com ele só para ele. Ele tinha o seu Filho desde toda a eternidade. Ele tinha comunhão com o seu Filho através do Espírito por toda a eternidade. O Filho sempre foi o seu Filho amado. Mas ele não ficou ali, não, isso aqui é meu e agora vocês pecaram, eu criei tudo maravilhoso. Vocês... se desviaram de mim, me desculpe, mas eu não posso fazer nada. Eu amo meu filho, ele é meu. Não. Jesus fala aqui em João capítulo 3, verso 16, que ele amou, o Pai amou, Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho. Então a gente muitas vezes enfoca, claro, nós temos que focar a obra do Senhor que ele fez, ele morreu na cruz por nós, foi o Filho que morreu por nós, não foi o Pai. Mas o Pai, ele estava com Cristo em todo tempo. Lembra que Paulo fala? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E o Pai, ele deu o seu Filho. Você daria o seu filho, Gilmar? A gente não dá. Normalmente não. Se não for a graça de Deus, a gente não dá o nosso filho. A gente dá o quê? A gente prefere a gente ir no lugar do nosso filho, não é assim? Mas o Pai, ele deu tudo para o Filho. E ele permitiu que o seu Filho viesse e se desse por nós. Olha o amor grandioso do Pai. Ele deu o que ele tinha de melhor. Tudo que ele tinha. O que ele tinha mais para dar? Nada, irmão. Ele não tinha mais nada. Ele já tinha dado, criou todas as coisas, mas isso aí são
as coisas que são a parte dele. A criação dele, ele criou, mas não é ele. É a criação dele. Mas o filho, ele deu o seu filho. Então ele dá de si mesmo. Ele não dá além, fora dele. Eu criei agora aqui, ó, tá tudo para vocês. Mas não resolveria nada. Mas ele deu o seu filho. E ele dá tudo para o filho. Então, o coração do Pai e o coração de Deus é um coração humilde. Ele não quer nada para si. O Pai quer toda a glória para o Filho. Quer que o Filho seja exaltado. Quer que o Filho seja visto. Nós não lemos Hebreus? Falamos de Hebreus. Hebreus fala que o Filho é a imagem exata do Pai. Agora, quando o Filho vem, a gente tem que ouvir a Ele. Claro que nós vamos ler os profetas, vamos ler os salmos, tudo nós vamos ler, nós temos tudo aqui. Mas tudo vai apontar para quem? Para o Filho. Se não conseguirmos ver isso, nós vamos ficar totalmente perdidos na palavra de Deus. Lembra quando Jesus ressuscita, está no caminho de Emaús com aqueles discípulos, o que ele faz? Ele fala tudo aquilo que estava escrito a respeito dele na lei, nos profetas e nos salmos. Ele abre o entendimento. Olha aqui o que estava escrito sobre mim, aqui no Salmo. Olha o que estava escrito aqui na lei. Olha aqui o que está escrito. E foi falando, imagina, irmãos, Jesus falando para eles, pregando a eles. E é isso que ele pode fazer, e ele faz hoje pelo seu Espírito. Ele não está aqui em pessoa, ele está diante do Pai, assentado à direita do Pai, porque ele venceu. Mas como ele faz isso a nós hoje? Pelo seu Espírito. Então, hoje, nós vemos aqui, ó, o Pai amou o Filho, ele entregou tudo para o Filho. Olha o amor do Pai. Ele pega tudo que ele tem, aqui, meu filho, eu te dou. Tudo é teu. E agora, vamos avançar. Olha aqui, João, capítulo 4, 31. O Pai dá tudo para o Filho. E agora, olha a resposta do seu Filho. Aqui a gente está nesse contexto aqui, João 4, Jesus foi ali falar com aquela mulher samaritana, lembram? Jesus foi falar com aquela mulher, era perto de meio-dia ali, aquele maior calor do dia. Ele vai falar com aquela mulher que era desprezada. E Jesus está ali falando com ela, se revelando para ela. Ele está falando que ele vem falando e ele fala que ele é o Messias, aquele que foi enviado. E aí, verso 31, os discípulos deviam estar para outro lugar e chegam os discípulos. E falaram para Jesus, mestre, come. Eles deviam ter trazido algo para ele, né? Já está na hora do almoço. Jesus, come. E ele, porém, respondeu, tem uma comida para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros. Imagina a cara que eles fizeram, né? Alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Eu tenho uma outra comida, né? Se escondeu uma comida aí? Ou alguém te trouxe alguma comida enquanto a gente estava fora? O que Jesus responde? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Olha o que Jesus está falando. O que Jesus estava fazendo ali? Conversando com aquela mulher. Será que era algo aleatório? Jesus estava passando aqui, tá uma mulher ali, peraí que eu vou sentar aqui, igual a gente faz, né? Vou sentar aqui e conversar, muitas vezes. Não, Jesus estava ali, porque ele tinha que estar ali naquele momento. E ele estava conversando com aquela mulher. E aí deu a hora do almoço. E o que tem a ver isso? Ele continuou. E ele iria continuar, não interessa se ele ia comer ou não ia comer a nossa comida terrena. Ele tinha uma outra comida, uma outra coisa a ser feita que era mais importante do que isso. Que ele fala que a comida dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Será que uma refeição a gente morre de fome?
Não, não. Já passaram pularam alguma refeição? Já, Gilmar. Às vezes está lá trabalhando, não tem que trabalhar, às vezes deu a hora de dar comida, mas tem que resolver o problema, você vai parar e vai... Não, tem hora que vai ter que fazer. Assim era Jesus, irmão. Nós que temos, às vezes, dificuldade, né? De fazer algo que sai um pouco daquilo que a gente quer ou está acostumado. Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer. 40 dias. É claro que se a gente for fazer um jejum desse, hoje de 40 dias, não é para qualquer um, né? Nosso corpo tem que estar preparado, não é? Você não vai fazer, irmão, vamos fazer um jejum de 40 dias. Você pode até morrer num jejum desse, né? Mas um jejum de um dia, provavelmente você não vai morrer. Ou de alguma refeição. Mas Jesus, a comida dele, ele fala que era fazer a vontade de Deus, daquele que o enviou. Quem que é que o enviou? O Pai. E completar a obra que o Pai deu para ele. Então o Pai tinha dado, lembra que ele falou, a gente viu ali, o Pai deu tudo para ele. Mas o Pai deu uma missão para ele também. Meu filho, a minha missão é que você vá lá. Eu amo aquilo que eu criei, é os homens que eu criei. E eu gostaria que você fosse lá. E o filho se prontifica. O irmão leu lá. Eis aqui, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Não é assim que Hebreus fala? Que o Salmo já falou lá. Quando ele vem aqui a essa terra, ele veio para fazer a vontade do Pai. De nos resgatar, sim, mas em obediência à vontade do Pai. Ele não faria nada que o Pai não quisesse. Então, o desejo dele é fazer a vontade do Pai. E tá vendo que essa questão é a questão primordial da cruz. A cruz não é só quando ele se levanta lá na cruz, ele é levantado na cruz. Aquele é o ápice, né? Quando ele é levantado por nós. Mas ele viveu uma vida de cruz em toda a sua vida, desde quando ele entra ele toma a nossa humanidade, ele já está tomando a cruz. Vocês acham que não? Como Deus grandioso se confina em um bebê. Ele toma a nossa humanidade. E ele vai aprender como um bebê. Ele vai aprender como uma criança. Ele vai aprender como um jovem. Ele vai trabalhar duramente. Você vê que até os 30 anos, quais os relatos que nós temos sobre Jesus? Muito poucos. Por quê? Porque ele estava trabalhando como qualquer um de nós. Ele estava sustentando a sua casa, ele não estava com os rabinos. Não. Ele estava escondido lá, trabalhando. Mas que desperdício, né? Nós podemos pensar. Não, ele estava em obediência. Meu filho, aqui você vai aprender a trabalhar. Vai como um homem. Você vai em tudo. Hebreus fala que ele foi semelhante a nós. Em tudo. Ele trabalhou, sim. Ele passou lutas no trabalho? Claro. Ele passou também. Será que um dia ele deu uma martelada no dedo? Pode ter dado. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe, irmãos. Ele não foi um homem como os reis e como um príncipe. Ele veio aqui e ficou na mordomia, tendo todos o servindo. Não, ele veio para servir. Isaías fala que ele foi um homem de dores, que sabe o que é padecer. Então ele veio para completar a obra que o Pai deu a ele. E ele iria tomar a cruz todos os dias da vida dele. Porque ele fala o quê? Por que ele fala para os discípulos? Os discípulos se escandalizaram. Se você quiser vir após mim, você a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e me siga todos os dias, diariamente. Porque a cruz, ela é um princípio que deve governar a nossa vida. Quanto a vontade do Pai é uma, a nossa é outra, o que você faz? Se ela é diferente. Se a vontade do Pai, você sabe que a vontade do Pai é esta, e a sua é essa. O que você faz? Você nega a sua vontade e fala, Pai, agora eu vou tomar a tua vontade.
Não foi isso que Jesus fez no Getsemane? Ele queria ir para a cruz e sofrer a ira de Deus? Não. Ele falou, eu não quero. Afasta de mim se tem outra forma. Tem outra forma, Pai. Mas se não, faz a tua vontade. Essa é a cruz. É um princípio que deve governar nossas vidas. Por isso que nós temos que conhecer a vontade do Pai. Porque ele fazia as coisas que ele fazia. E ele era perfeito em tudo que ele fazia. Porque ele conhecia o seu Pai. E ele amava a vontade do seu Pai. Ele amava cumprir a vontade do seu Pai. Se ela trouxesse dor para ele, não interessa, eu vou cumprir a vontade do meu Pai. Isso é o melhor. Então eu vou. Isso nós temos que aprender com ele. Ele é o nosso exemplo maior. E depois Paulo fala, vocês me imitem, por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Se eu não imitar a Cristo, vocês não precisam me imitar. Mas se eu estiver imitando a Cristo, vocês podem me imitar, é isso que Paulo está falando. Ó, eu estou imitando a Cristo. Sou um seguidor dele. Podem fazer o que eu faço, porque eu faço aquilo que Jesus fazia. Então, a vontade do Pai. João 5,19. Vamos ler o 17. João 5,17. Vamos ler o 16 só para a gente entender o contexto. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus. Ele tinha curado um homem, né? Porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas será que ele fazia essas coisas, o que ele fez no sábado, foi aleatório? Não, eu vou fazer no sábado só para, tipo, assim, para ser do contra, né? Não. Não. Para afrontar? Não. Ele fez por quê? Porque o Pai mandou ele fazer. Então ele vai fazer. Não interessa se é sábado, se é segunda, se é domingo. Ele vai fazer. Só que fez no sábado, aí para os judeus era um problema. Porque no sábado, segundo a lei, não podia fazer nada. Mas olha o que Jesus fala para eles. Jesus responde o quê no 17? Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Está vendo a comunhão tão profunda do seu filho, do filho com o pai? O pai trabalha. E ele também trabalha. Não interessa se é sábado. Ele está trabalhando. E o trabalho dele aqui era curar aquele homem. Então os judeus queriam matá-lo. Não só porque infringia o sábado. Isso já era um problema, mas também porque dizia que Deus era o seu pai fazendo-se igual a Deus. E Deus é o seu pai. E ele é Deus também. Então esse era um problema para os judeus. Porque os judeus não entendiam, não conseguiam ver isso. E Jesus lhes disse, no 19, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores que essas, para que vos admireis. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Ele trabalhava assim como o Pai e ele não fazia nada por ele mesmo. Mas ele não é Deus? Mas como homem, ele veio e em tudo ele é obediente ao seu Pai. Olha a humildade de Jesus. Lembra que ele falou, venham até mim que eu sou manso e humilde. Ele não está falando, não está sendo hipócrita, orgulhoso, vem aqui que eu sou manso e humilde. Não, porque ele realmente é manso e humilde. E ele não fazia nada por si mesmo, senão o que vira o Pai fazer. Está vendo onde estavam os olhos dele? Os olhos dele estavam onde? No Pai, no seu Pai. Todo tempo, o Pai faz isso, eu faço também. O Pai quer que eu faça aquilo, então eu vou fazer.
Olha a obediência, o amor. O pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Olha o amor do pai pelo seu filho. Meu filho, eu quero que você faça isso. E ele vai em obediência e faz. O C.S. Lewis fala algo tão interessante e bonito. Ele fala assim, com relação a isso, ele lembra ali da transformação da água em vinho, primeiro milagre que Jesus fez, né, em Caná. E ele fala, falando sobre isso aqui, ele fala assim que Jesus, então, só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Então ele fala assim, Jesus não fez algo novo. Não, porque ele já havia visto o Pai fazer isso. Como? O Pai já havia criado a videira. E o que a videira faz? A videira tira a água do solo e transforma em quê? Em uva. E da uva você faz o vinho. Ele já havia visto o Pai fazer isso. Olha que lindo. Ele só faz o que ele vê o Pai fazer. Jesus não transforma pedras em pães como o diabo quer. Não. Ele transforma a água em vinho. Ele multiplica os pães. Ele cura os enfermos. Mas ele só faz o que o Pai quer que ele faça. E o que ele vê o Pai fazer. Olha o verso 21. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. Está vendo que o Filho concede vida? Porque o Pai concede. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento. Olha, quando Jesus voltar nessa terra, ele vai julgar o mundo. Por quê? Porque o Pai concedeu isso a ele. Meu filho, você vai julgar. Nós e todo mundo não vai ser julgado pelo Pai. Vamos ser julgados pelo seu Filho. Porque ele é o representante do Pai e de Deus nessa terra. O Pai vai ser representado pelo seu Filho. Tá vendo? O Pai vai ficar em oculto e quem vai ser visto? O Filho, irmãos. Veja a grandeza do nosso Deus. Ele concedeu tudo para o seu Filho. E ele mostra para o seu Filho o que ele deveria fazer. E ele faz. O Pai ama o Filho também ama o seu Pai. E ele deseja fazer a vontade do Pai. Será que nós podemos aprender algo com isso? Para a nossa vida? Tudo, irmãos, nós temos que olhar para Ele. Nós temos que olhar para o nosso Pai. Por que nós precisamos da comunhão com o nosso Pai? Por que nós precisamos orar? Por que nós precisamos buscá-lo? Para conhecê-lo, para amá-lo, para estar diante dele. Pai, o que o Senhor deseja que eu faça hoje? Não é daqui 10 anos. Pode orar, mas a gente às vezes quer fazer algo, mas está muito longe. Não, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Por que Jesus, você acha que Jesus, muitas vezes quando os discípulos iam procurar, cadê Jesus? Ele estava lá no monte orando, de madrugada. Ele passava às vezes a noite orando. Por quê? Porque ele queria estar com seu Pai, queria estar em comunhão. E o Pai mostrava a ele, meu filho, vai, faça isso, faça aquilo. Jesus não era um milagreiro saindo como as pessoas querendo ser visto e curando aqui, curando ali, uma coisa desordenada. Não, irmãos. Jesus não fazia nada o que não visse o Pai fazer. Jesus não queria trazer nada, glória para ele. A gente vai ver isso aqui. Ele queria trazer, olha só, para que todos, 23, honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Verso 26, assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele concedeu isso ao Filho. E deu-lhe autoridade para julgar. Olha no verso 30. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Mas ele é o Filho de Deus, irmãos. Ele não podia fazer nada. Podia fazer o que ele quisesse. Mas ele não quis fazer por si mesmo. Ele quis fazer em obediência.
ao Pai. Conforme ouço, assim eu julgo. E o julgamento meu é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha só. Ele não procurava a sua vontade, é a vontade do Pai. Olha o verso 37. O verso 36. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Então, o Pai deu essas obras para realizar e Ele realizava. E as obras que Ele fazia davam testemunho que o Pai enviou Ele. Mas as pessoas não queriam crer. E não... Como que estavam com seus olhos vendados ali para... E não conseguiam enxergar isso. Verso 43 fala que eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esses vocês recebem. Olha só como a situação era difícil. Se chegasse um qualquer lá falando, ó, aqui eu estou vindo aqui no meu nome, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, as pessoas iam dar atenção, valor. Mas Jesus veio no nome de outro, ele veio no nome do seu Pai, ele veio fazer a vontade do seu Pai. Aí eles não deram valor, não. Estão se fazendo igual a Deus. Não, não vamos te ouvir. João 6, verso 37. Está vendo que João ele fala tanto sobre Jesus, essa relação entre o Filho e o Pai. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Olha só, quem que dá a Jesus, quem que nos dá a Jesus? É o Pai. E aquele que chega a Ele, Jesus fala o quê? Que Ele jamais rejeita. Ele não lança fora aquele que vem a Ele. Que maravilhoso, irmãos. Se você chegou até Jesus, Ele não te rejeita, Ele não te lança fora. Verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Você acha que Jesus, como homem, Ele não tinha sua própria vontade? Claro, irmãos, Ele é homem. Mas só que Ele é um homem perfeito. Mas quando a vontade dEle era diferente da do Pai, como na cruz, como ali no Getsemane, e talvez, quem sabe, se ele quisesse um dia descansar um pouco mais, e o Pai fala, não, meu filho, hoje senão, como ele falou ali, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Tem hora que a gente não quer descansar, na hora que tem que trabalhar, mas se a gente for ficar em casa, né, Roberto? Tem que sair 4 da manhã, ah, não vou não. É obrigação, então você vai, mesmo sem querer, né? Ele veio para fazer a vontade do seu Pai. E a vontade daquele que me enviou é essa, olha o que ele fala, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. O Pai deu muito ao seu Filho. Olha só no 40, porque essa é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do Pai, que nós creiamos no Filho. Não é assim que Jesus fala? Vocês creiam em mim. Creio que eu vim do Pai, que eu vim como pão do céu para alimentar vocês. Aquele que crê em mim, o Pai me deu o quê? Conceder vida. Então, como o Pai me deu essa graça de conceder vida, eu concedo vida àqueles que creem em mim. E no último dia eu vou ressuscitar.
E aí os judeus começaram a criticar ele, né? Porque ele disse que ele era o pão que veio do céu. Eles olhavam e viam as coisas apenas de forma natural. Ah, você não é o filho do carpinteiro? Conhecemos seu pai, sua mãe? Como você está falando agora que você desceu do céu? Eles não conheciam ao pai, mas Jesus conhecia. Jesus não estava falando algo que ele não viu, não. Ele conhecia muito bem seu pai. E ele era obediente em tudo ao seu pai. João 6 ainda, 50 e 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Ele vive por causa do Pai. Quem de mim se alimenta viverá por minha causa. Você quer ter vida? Quer ser alimentado? Você tem que se alimentar do Filho. Que foi o pão que o Pai nos deu. Então, se alimente desse pão, porque nós estamos da ceia. E não só na ceia nós vamos alimentar dele, é todos os dias. Se alimente de Jesus. Creia nele. Ouça as suas palavras, ouça a sua voz. Quando Jesus aparece ali glorificado para os discípulos ali, para Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, que aparece ali com Moisés e Elias, depois quando aquela nuvem encobre eles e Moisés e Elias somem, o que o pai fala? Esse é o meu filho amado, ouçam a ele. Ouçam a ele. Vocês já ouviram, vocês já conhecem Moisés e Elias, mas agora vocês têm que conhecer ele. Ele, é através dele agora que eu vou realizar a minha obra. É ele. Ouçam a ele. Capítulo 7 de João, verso 16. Jesus fala mais coisas. Olha só o verso 15, os judeus se admiraram, falando assim, mas como esse homem tem tanta instrução sem ter estudado? Ele não tinha sido instruído como Paulo, aos pés de Gamaliel, ou aos pés de um outro rabino conhecido da época. Não. Lembra quando ele foi aos 12 anos lá no templo? Os rabinos ficaram maravilhados, né? Mas como esse menino conhece tanto, né? E agora estão maravilhados, as pessoas estão maravilhadas também, mas como que ele conhece sem ter estudado? Irmão, como que alguém que é uma pessoa do campo ou sem ter estudo, ele pode conhecer muito mais da palavra de Deus e de Deus do que os teólogos? Como? Olha o que Jesus responde. O meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. O que ele ensinava, aonde ele aprendeu? Na escola? Com seu pai. Ele aprendeu com seu pai. Pelo Espírito. Ele aprendeu. Ele não aprendeu de nenhum homem, não. Ele aprendeu do seu pai. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele, ou se fala por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então ele estava buscando a glória de quem? Do Pai. Olha só em Lucas 5. Como nós falamos, ele fazia as coisas que ele via o Pai fazer. E ele fazia a vontade do Pai. E aqui ele fazia a vontade do Pai para quê? Para a glória de quem? Do Pai. Então aqui em Lucas 5, ele tinha curado aquele paralítico. Que aqueles homens trouxeram ali, tiraram um pedaço do telhado ali, levaram aquele homem paralítico ali diante de Jesus. Jesus perdoa os seus pecados, cura aquele homem. O que acontece? Lucas 5, 25. Quando Jesus cura, o que acontece? Verso 25. Imediatamente ele se levantou. Não tem outra opção. Quando Jesus cura, ele levanta e dá vida. Aquele homem se levantou, pegou a sua maca em que estivera deitado
e foi para casa fazendo o quê? Glorificando a Deus. Ele estava glorificando a Jesus? Claro que deve ter agradecido a Jesus, mas ele estava glorificando a Deus. E o que aconteceu no verso 26? E maravilhados, todos glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Eles não estavam acostumados com isso. Isso não era algo comum. Alguém curar um paralítico. Não tinha uma medicina que talvez a pessoa que tem fisioterapia e outras coisas que poderiam, às vezes, alguém hoje que tem algum problema conseguir andar, mais ou menos. Não tinha nada disso. Aquele homem nunca ia poder andar. Ele era um paralítico. Jesus o cura. E ele sai glorificando a Deus. E aquelas pessoas também glorificaram a Deus. E falaram, hoje nós vimos coisas extraordinárias. Então Jesus fazia todas as coisas que ele fazia em obediência ao seu Pai. Para quê? Para a glória do seu Pai. Para que as pessoas louvassem a Deus. Adorassem a Deus. Não era para que ele fosse o conhecido. Agora faz aqui um trono para mim. Tragam aí flores. Deem dinheiro aqui para mim. Não é nada disso. Jesus fez tudo para a glória do Pai. Quando seus irmãos, aqui em João, nós não lemos esse texto, mas fala que no final ali, quando eles estavam para ir na festa, Jesus fala assim, vocês podem ir que depois eu vou. Agora minha hora não chegou ainda. Vocês podem ir. Aí os irmãos dele, que ainda não criam nele, falaram o que para ele? Ué, mas aquele que quer ser visto, você tem que se mostrar. Vai lá na festa, se mostra para todo mundo. Mas não é esse o coração de Jesus. Ele não quis trazer glória para ele. Vem aqui, gente, eu vou mostrar aqui um milagre. Eu vou aqui, como os mágicos, né? Eu vou aqui fazer uma mágica aqui, vocês vão todos me aplaudir. Não é isso. Ele veio fazer a vontade do Pai. Se a vontade do Pai era que ele estivesse lá em Betânia, sem curar ninguém ali, com Lázaro, com Maria, com Marta, ele estaria ali. Mas na hora que foi a vontade do Pai, que ele levantasse Lázaro, ele foi lá e levantou Lázaro dos mortos. Com Lázaro com 4 dias morto. Para que Deus fosse glorificado. E fala que naquele momento muitos creram nele. Então Deus, ele tem um modo de agir. E é diferente de nós. Hoje, você vê muitos trazendo glória para si. Querendo ser vistos. Irmãos, esse não é o caminho de Deus. Jesus não veio fazer isso. Jesus não veio para fazer grandes encontros e conferências e ser aplaudido, ser ovacionado. Não. Ele veio fazer a vontade do seu Pai. E quando as pessoas o rejeitaram e não seguiram a ele, o que há de se fazer? Ele não ficou desesperado. Ai, gente, agora eu estou chegando aqui perto da minha hora de morrer. Olha só, quantas pessoas que estão me seguindo. Ô Pai, e agora? O que está acontecendo? Não, irmãos. Se tem a multidão para alimentar, ele ia alimentar segundo a vontade do Pai. Mas na hora que a multidão não quis mais, porque ele falou algumas verdades, ele não voltou atrás. Não, gente, espera aí. Não é bem assim, não. É assim. Agora vocês também, discípulos, vocês querem me deixar? O que Pedro fala? Senhor, mas para onde nós vamos? Para quem nós vamos? Para quem que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro viu algo que não estava na superfície. Ele viu algo. Senhor, se a gente deixar o Senhor, nós vamos para quem? Será que nós vamos procurar um outro rabino? Esse ou aquele? Ou vamos esperar vir outro?
O Senhor é Deus. O Senhor é aquele, o único que tem palavra de vida eterna. Não tem outro. Todo mundo pode abandonar, mas nós, pela tua graça, nós vamos ficar. E Pedro ainda falou, não, nós vamos te seguir. Depois fala, né, eu não vou te abandonar. E ele nega o Senhor. Mas o amor de Deus é tão grande. Quando Jesus ressuscita, ele fala, vão lá falar para os discípulos que eu ressuscitei. E fala para Pedro também. Pedro é restaurado pelo Senhor. Por quê? Porque o amor de Deus é grande. Então Jesus fazia tudo para a glória do Pai. João 8, 26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Ele fazia o que ele viu o Pai fazer. Ele fazia tudo para a glória do Pai. Ele falava o que ele tinha ouvido o seu Pai falar. Ele não falava as coisas que davam na cabeça dele. Ah, irmão, será que o Senhor tem algo a nos ensinar também com isso? A gente às vezes fala muito, né? Ou às vezes fala pouco. Quando é para falar, não fala. Ou quando é para ficar quieto, a gente fala demais. Jesus falava o que ele ouviu. Ele fala no 49, 50. João 8, 49, 50. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo, há quem a busque e é ele quem julga. Ele não estava buscando a sua glória, buscava a glória do Pai. João 10, 30 fala que eu e o Pai somos um. Ele era um só com o Pai. Uma unidade tão grande que ela se expressa dessas formas como temos visto. Ele não falava nada que ele não tinha ouvido do Pai. Ele não fazia nada que ele não tinha visto o seu Pai fazer. Ele não buscava a sua glória. Ele não buscava a sua vontade. Ele queria agradar em tudo ao seu Pai. E aí, agora você vai ver que no capítulo 14, ele vai falar para os discípulos, para eles não ficarem preocupados. E Jesus aqui estava ali já prestes a morrer. No último dia aqui com os discípulos, ele já tinha lavado os pés dos discípulos ali na última ceia. Jesus está falando as últimas palavras para os seus discípulos. Olha, não se preocupe. Creiam em Deus, creiam em mim também. Ele ia preparar lugar para eles. E aí no verso 15, Jesus fala assim... Não, antes disso, aqui no começo do 14, Jesus está falando que ninguém vem a ele, no verso 6, não vem ao Pai a não ser por ele. E a gente já conhece. Filipe fala assim, mas Senhor, mostra-nos o Pai. Vamos dizer assim, olha que desejo bonito de Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Eles só tinham visto Jesus. E aí o que Jesus fala? Mas Filipe, eu já estou tanto tempo com vocês. Quem vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? É assim, Filipe, se você está me vendo... Eu faço tudo aquilo que meu Pai faz. Eu falo o que Ele fala. Eu busco a glória dEle, a vontade dEle. Se você está me vendo, você está vendo o Pai. É o Pai sendo expresso aqui, através de mim. E agora no verso 15 ele vai falar, se vocês me amarem, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que estará para sempre com vocês. De quem que Jesus está falando? Do Espírito. Ele ia partir, ele não ia estar com seus discípulos mais, mas ele ia deixar o Espírito para eles. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber.
No verso 20 ele fala: naquele dia vocês vão saber que eu estou no Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Deus é tão grandioso, irmãos. Ele tem falado a nós. E ele agora estava prometendo a eles, aos discípulos, o seu Espírito. O Consolador, no verso 26, 14, 26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Como será que João se lembrava de tantos detalhes e de tantas conversas de Jesus? Como será? Porque ele tinha uma grande memória? Não, pelo Espírito. Jesus deixou o Espírito, e o Espírito ia lembrar tudo aquilo que ele tinha falado. Isso era algo de Deus. Como que você vai lembrar? Como que num determinado momento da sua vida você está passando um vale, ou seja qualquer luta, tribulação, batalha, quando o Espírito sopra aquela palavra e te lembra da palavra de Deus? Isso é obra do Espírito. Ele faz isso. Ele pega o que foi ensinado e ele aplica. Ele ia ensinar tudo aquilo que Jesus tinha falado. No verso 31, 14, 31. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Olha o amor dele para o seu pai. Ele fazia tudo que o pai tinha ordenado, para a glória do seu pai. Lembra que Lucas 11, Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. Aqui em Lucas 11 ele fala, no verso 13... Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Qual que é o maior dom que o Pai pode nos dar hoje? Ele já nos deu o seu Filho. E agora Ele nos dá o quê? O seu Espírito. Nós precisamos do seu Espírito, irmãos, para sermos como o Senhor. Se você tentar ser como Cristo na força do seu braço, você vai dar um passo e vai cair. Porque é impossível ser como Ele. É impossível buscar a glória de outro. É impossível fazer a vontade de outro, ouvir a outro e falar. A gente quer que as palavras sejam nossas. Que a gente tenha talvez uma nova descoberta, uma nova visão que, poxa, então eu vou ser visto. Não. O Espírito é aquele que vai ministrar a nós. No verso João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Está vendo a obra do Espírito? O Espírito é silencioso. Ele não chama atenção também para ele. Ele quer glorificar a Jesus e ao Pai. Ele vai conduzir-nos a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo. Está vendo? É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito do Filho, o mesmo desejo do Filho. Ele queria tudo para a glória do Pai. A palavra dele era do Pai. Aqui a palavra do Espírito é o que Jesus ensinou, que veio do Pai. E ele pega e aplica a nós. Ele não vai falar dele mesmo, mas ele dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Olha só, o Espírito vai glorificar quem? O Filho de Deus. E quando o Filho recebe glória, quem é glorificado? O Pai. Está vendo que Deus grandioso nós temos, irmãos? Um trabalhando para que o outro seja glorificado, honrado, visto, exaltado. Tudo quanto o Pai tem, verso 15, é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo o que é meu, anunciará a vós. Lembra que o Pai deu tudo para o Filho? Então, o que o Filho tem, o Espírito
pega e oferece a nós. E aplica nas nossas vidas. E depois, olha só no João capítulo 17, que lindo. A oração, a última oração de Jesus. Depois de falar tudo isso com seus discípulos, Jesus levanta os olhos aos céus e diz: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que também o Filho te glorifique. Veja a união, o amor, o coração de Jesus, irmãos. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ele já não falou isso? Muitas vezes falou. O Pai concedeu autoridade para ele, para dar vida. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Olha o que é vida eterna. É conhecermos esse Deus grandioso. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Ó, ele tinha uma obra, uma tarefa. E o que ele fez? Ele cumpriu. Ele completou essa obra. Agora, pois, glorifica o meu Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é Deus com o Pai desde toda a eternidade. E olha o que ele fez no verso 6. Eu manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Ele manifestou o nome de quem? Dele? Não, do Pai. Claro que o nome dele estava junto. Eles viram a ele. Mas ele estava manifestando o nome do Pai. Eram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Ah, irmão, se quiser me obedecer e conhecer o Senhor, temos que obedecer. Você quer conhecer o Senhor? Obedeça. Não temos como conhecer a Ele sem obediência. O Filho vem em obediência total. Agora, sabe que tudo quanto me deste vem de ti. Olha, eles sabiam. O que Jesus veio cumprir, ele fez com perfeição. Aqueles discípulos conheciam a ele. Porque eu lhes transmiti as palavras que tu me deste. E eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles eu sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Olha o desejo de Jesus, que nós fôssemos um com Ele, uns com os outros e com Ele. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei, os preservei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perfeição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para ti. E digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Jesus queria que nós tivéssemos alegria dele. Eu lhes dei a sua palavra, a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo para que os tires do mundo, mas para que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Se cremos nele, não somos mais do mundo, irmãos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Olha, irmão, se formos discípulos do Senhor, nós somos enviados ao mundo. O Roberto leu aqui, né? Uma candeia tem que estar num lugar claro, alto, para que brilhe e ilumine. O Senhor Jesus também tem algo para nós, para cada um de nós. Ele tem obras para cada um de nós. Paulo fala aos Efésios que ele preparou de antemão as boas obras para que a gente andasse nessas obras. Por isso que a gente tem que conhecer o Pai, conhecer o seu Filho, conhecer o Espírito de Deus. Para quê? Para que a gente conheça as obras que Deus tem para nós hoje. E para que façamos a obra que Deus tem. Ele nos envia ao mundo. Para quê? Para que a gente anuncie algo nosso para o mundo? Não, irmão, não temos nada para anunciar ao mundo. Nós temos para anunciar ao mundo o que o Pai deu ao Filho. E o que o Espírito revela a nós hoje. Essa obra tão grandiosa, esse Deus tão grandioso.
E rogo para que eles sejam santificados na verdade, não somente por esse, mas por aqueles que virão a crer pela palavra deles. Ó, Jesus estava orando também por nós, aqueles que vão crer, para que todos sejam um. Que tristeza quando a igreja hoje anda dividida, né? Que tristeza, irmãos. Porque isso é contra Deus. Deus não nos criou para ficarmos divididos. Não. Ele criou para que andássemos juntos. Para que juntos expressemos o seu amor. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como tu me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Olha o desejo de Jesus, que nós estejamos com Ele, vendo a glória que o Pai deu para Ele, vendo tudo que o Pai deu para Ele, desfrutando dessa comunhão para sempre com Ele. E Ele vive para interceder por nós. Ele vive para interceder por nós. Ele está fazendo aqui no final da sua vida o que Ele vive fazendo até hoje, intercedendo por nós. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido. Agora pelo Espírito. O nome de Deus é conhecido, o nome de Cristo é conhecido pelo seu Espírito. Porque Ele nos dá e prometeu a nós que o Espírito estaria conosco até quando? Até o último dia. Até o último dia, irmãos. Não fique com medo que você, por mais duro o vale que você passe. Ai, não tenho suporte, não. O Espírito está conosco todos os dias, até a consumação, até o dia que Jesus vier nos buscar. Todos os dias. Todos os dias. Na hora que, se a gente vê ainda nessa terra o anticristo, aquele que é contra Cristo, aquele que é contra Deus, que se levanta contra tudo que é Deus, que quer receber a glória. Tá vendo como o anticristo, ele é totalmente contrário a Cristo? Ele quer se assentar no trono, ele quer receber louvor, ele quer receber glória. Cristo não é assim. Ele veio para a glória do Pai. Ele veio para glorificar o Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Um dia ele vai ser glorificado como rei, vai. Um dia todo joelho vai se prostrar. Mas ele não veio aqui buscar isso. Ele veio aqui nos buscar. Ele veio aqui buscar a vontade do Pai. E agora, olha só, para a gente terminar, o último texto. 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo está gastando esse capítulo inteiro de 1 Coríntios 15 falando da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Porque alguns ali estavam falando que Jesus não tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro dos que ressuscitaram. 15, 23, ele fala, ó, cada um na sua vez. Cristo primeiro. Foi o primeiro que ressuscitou. Depois os que lhe pertencem na sua vinda. Se nós morrermos, aqueles que morrem, os que ainda vivem não precisam ficar com medo, né? Ai, meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, minha esposa morreram. Se eles estão em Cristo, eles vão ser ressuscitados no último dia. E então, verso 24, 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Já fiz bagunça aqui. Desculpa. Olha só, o fim virá. Jesus vem. O que Jesus vai fazer? Ele vai entregar o reino a Deus, o Pai.
quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Lembra no Salmo 110? O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, irmãos, o pai vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés do filho. Todos, um por um. Todos. Até o último. E qual que é o último? A morte. Esse terrível inimigo que nos ataca e vai nos atacar até ele ser destruído. Mas ele vai ser. Jesus já venceu a morte. Ele venceu, ele é ressuscitado hoje, ele vive. Mas ele vai vencer a morte por fim. Verso 27, pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. O pai não vai se sujeitar ao filho, é isso que Paulo está falando aqui. O pai não vai se sujeitar, o pai sujeitou tudo ao filho. Mas não quer dizer que ele se sujeita ao filho, não. Ele é Deus com seu filho. Ele reina junto com seu filho. E quando todas as coisas estiverem sujeitas a quem? A Jesus, ao Filho de Deus. Então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou. Ele vai se sujeitar ao seu Pai. Ele vai se dobrar ao seu Pai. Para que Deus seja tudo em todos. Mesmo naquele dia em que tiver toda a glória, o seu Pai vai ser glorificado. Ele vai se sujeitar ao seu Pai para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, Deus é tão grande que Ele nos ajude a compreender como Ele é. E tudo aquilo que Ele faz, que possamos ser seus imitadores, né? Possamos pedir a graça do Senhor. Porque ainda, às vezes, tem áreas que estamos mais alinhados com a vontade do Senhor e a obediência, outras ainda não. Mas assim como todos os inimigos vão ser postos debaixo dos pés de Cristo, Ele quer também colocar tudo na nossa vida alinhado a Ele. Ele quer que a nossa obediência vá crescendo, vá crescendo. Nós possamos ser como Ele, que falemos o que ouvimos dEle, que façamos o que vimos Ele fazer. Irmãos, Jesus fala algo que a gente não leu, a gente estava lendo aquele texto, mas a gente parou, e ele fala assim que vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. O que é isso? A gente olha para nós, o Gabriel pode fazer obras maiores do que Jesus? Sim, irmãos, cada um de nós, pelo poder do Espírito, podemos fazer obras maiores, não no sentido de que nós vamos morrer pelos outros, porque a morte e a redenção foi apenas por Cristo. Mas a obra em si, maravilhas, podemos fazer, se estivermos em obediência ao Pai. Porque quando Jesus morre, ressuscita, dá o seu Espírito, o que aqueles discípulos fizeram? Coisas grandiosas, irmão. A sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro. Eles levavam lenços para Paulo, lembra? E as pessoas eram curadas. Irmãos, isso não é mais do que Jesus fez? A sombra de Jesus não curou. As pessoas tinham que tocar nele. Será que Jesus não era poderoso? Irmãos, Jesus é tão grandioso e tão humilde que a sua obra continua. Ele quer fazer hoje por meio de nós, por meio da sua igreja, em obediência a Ele. Que possamos nos maravilhar, né, dessa grandeza de Deus e do que Ele ainda é capaz de fazer. Ele é poderoso, irmãos, para fazer coisas grandiosas ainda nesses dias.
Que o Senhor nos dê fé. A fé é aquela que vê o invisível, né? Vê aquilo que ainda não existe. Pela fé, homens, como diz Hebreus 11, uns receberam seus mortos, né? Eles foram ressuscitados. Outros, pelo poder de Deus e pela fé, foram mortos. Entregaram suas vidas. Andaram pelos buracos dessa terra. Mas ali fala que homens que não eram dignos, o mundo não era digno desses homens. O Senhor tem a sua obra continuando, nós. Que Ele nos ajude a avançar, que Ele nos ajude a crer nele. Porque não interessa a nossa idade, se nós somos homens, se somos mulheres, se somos novos. Deus quer que nós sejamos obedientes, que sejamos obedientes a Ele. E Ele pode fazer grandes coisas ainda nesses dias, né? Possamos olhar aquilo como Deus é, né? Como Ele age, como Ele trabalha. E que possamos, em tudo, fazer as coisas para a glória de Deus, né? Paulo fala, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Não para a sua glória, mas para a glória dEle. Para que Ele seja visto e Ele seja glorificado. Que isso mude, né, a nossa perspectiva de como andar, né, nesses dias, né? O Senhor nos ajude. O Pai, nos ajuda a cada dia, Senhor, a crer em Ti, crer nas Suas palavras. Crer, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado. Que o nome do Teu Filho, Senhor, seja exaltado, Senhor. Ó, Senhor, nos ajude nesses dias a crer nas Tuas palavras. Que o Teu Espírito, Senhor, tenha total liberdade no nosso meio, Senhor. Total liberdade, Senhor, nas nossas vidas. Que Ele nos ensine a seguir pelos Teus caminhos, Senhor, e não pelos nossos. Os nossos caminhos são caminhos de morte, Senhor, sem Ti. Por mais belos, Senhor, que eles possam parecer, Senhor. Mas os Teus caminhos, Senhor, são caminhos de vida eterna, Senhor. Abra os nossos olhos nesses dias, Senhor, para que possamos realmente perseverar em Te seguir, Senhor, até o último dia. Que o Senhor estará conosco até o último dia, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos por essa manhã. Que nesse dia, Senhor, continuemos, Senhor, a Te seguir. Continuemos a Te ouvir e a render glórias ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.